A gente volta com o TV Mar News e continua falando sobre o Agosto Lilás, recebendo aqui no nosso estúdio, dessa vez, Anne Caroline Fidelis, ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e recebendo também aqui a Tenente Coronel Camila Paiva. Anne Caroline Fidelis, inclusive, foi a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui em Alagoas, né, Anne? A gente teve relato aqui da Wanda, né, e conversou aqui com a psicóloga de forma muito emotiva, na verdade, também, né? E que choca. A gente sabe que existem vários tipos de violência contra a mulher. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, para que o pessoal de casa possa ter ciência. Primeiro, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui, especialmente neste dia, que é o aniversário da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela inovou porque deu nome para diversas violências que, infelizmente, são recorrentes e naturalizadas. Violência sexual, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial e a violência física, que muitas vezes é aquela que as pessoas entendem como única forma de violência e não é verdade. Mas eu posso dizer mais, para além das violências tipificadas na Lei Maria da Penha, nós falamos hoje também das violências simbólicas, do assédio, entre outras várias formas. E sobre essa situação é muito importante fazer um registro, um link em relação às violências de gênero, a exemplo do que a Tenente Camila sofreu, que desde já eu quero expressar minha solidariedade, o meu apoio e registrar o meu repúdio e indignação pelo fato de ainda estarmos diante de situações como essa, de mulheres sendo objetificadas e julgadas simplesmente por serem quem são. Então isso é um absurdo e quero desde já mais uma vez dizer que nós, enquanto OAB e Comissão de Direitos Humanos, estamos com ela. Obrigada. Tenente Coronel Camila, Tenente Camila, foi uma situação que chocou, na verdade, também, né? Porque você foi, acho que a primeira mulher a denunciar o que acontece dentro do meio militar, né? Não é de uma forma generalizada, mas a gente sabe que é uma coisa que infelizmente acontece e você teve coragem para falar. O que foi que te encorajou? Bem, amada, como eu já venho militando nessa área sobre os direitos da mulher, sobre a mulher poder ser quem ela é, ser uma pessoa livre, eu tenho recebido relatos de mulheres do Brasil todo, né, sendo vítimas desse tipo de violência, né, como a doutora Ana falou, de tantas formas nós somos violentadas. E eu recebi inúmeros relatos, inúmeros desabafos, em torno de 300 relatos. E eu disse, não, é o meu papel, né, como mulher, pelo cargo que eu ocupo, que é um cargo de privilégio, eu tenho a obrigação de falar e denunciar e ser voz para milhares de mulheres que passam por isso e não tem, né, não tem como falar, não tem coragem, não tem condições de se pronunciar, e que eu estou nesse movimento, né, a gente criou a partir daí um movimento chamado Somos Todas Marias, porque várias mulheres, através desse movimento, usando a simbologia da Maria, tiveram coragem de falar do que foram vítimas ou de companheiras de farda. Então, esse movimento não é meu, essa voz não é minha, não tem o meu nome nem a minha cara, mas realmente estamos ecoando a voz de milhares de mulheres que se sentem representadas nesse tipo de situação. Só para a gente contextualizar, quem não conhece, quem não ficou sabendo do que aconteceu com a Tenente Coronel Camila Paiva, você sofreu violência de gênero num grupo de WhatsApp, não foi isso? Isso, foi colocado imagens da minha rede social pessoal, foram retiradas da minha rede e colocadas em um grupo de militares, né? E um major, inclusive sendo meu subordinado hierarquicamente, não teve o mínimo constrangimento de me ofender, de me agredir, né? E de cometer essa violência, é um crime, na verdade, contra a minha honra, simplesmente por uma imagem de biquíni. E é um absurdo, enquanto tantas mulheres lutam para sobreviver, como foi o caso da Wanda, a gente ainda tem que estar numa luta para poder usar um biquíni, né? Chega a ser até surreal, algo assim, de algo tão comum, e no século XXI a gente ainda está caminhando nesse sentido. Pois é. Quando a gente fala sobre apoio, Anne, como é que o nosso Estado se encontra nesse sentido? As mulheres têm encontrado uma rede que possa apoiá-las quando a gente fala sobre violência contra a mulher?
infelizmente, nós não temos uma rede que, de fato, acolha e dê os devidos encaminhamentos às mulheres em situação de violência. Nós temos alguns equipamentos que eu preciso também referenciar e elogiar, que fazem atendimentos. Porém, essa rede ela não está como deveria estar em termos de articulação. Faço referência à Patrulha Maria da Penha, faço referência a várias outras iniciativas, inclusive que não são necessariamente públicas, que existem aqui no estado de Alagoas, a exemplo do CDDM, que agora há pouco esteve aqui presente, que a Wanda, inclusive, milita, entre outras. E é importante registrar que, tanto nas situações que estão tipificadas na Lei Maria da Penha, como nas situações como a que sofreu a Camila, nós estamos falando essencialmente de liberdade. A mulher é sempre tida, tem sido tida historicamente e culturalmente como uma propriedade que não pode de modo algum exercer a sua própria autonomia sobre a sua vida e sobre o seu corpo. Quando falamos de violência contra a mulher, nós nos deparamos com aquelas famigeradas frases, né? Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Você é minha propriedade. E quando vemos mulheres exercendo a sua autonomia e liberdade, infelizmente a sociedade, em muitas circunstâncias, as tratam e as distratam e desrespeitam. Então, temos que superar mais que a violência, mais o machismo, o patriarcado, esses outros conceitos que são tão importantes de serem dialogados. Quando você fala sociedade, você frisa bem, porque a gente encontra ainda, infelizmente, muitas vezes as próprias mulheres que nos julgam por nós querermos ser livres. Isso você também pode encontrar? Exatamente. As instituições militares são apenas um retrato da sociedade. Então, mas pelo fato das instituições militares elas serem majoritariamente masculinas, em torno de 85% a 90% são homens, então realmente é potencializado esse machismo. E na formação da gente, a gente já percebe como é estimulado, né, como é ensinado para a gente, homens e mulheres, que o machismo é latente. Então, a tendência da masculinização da mulher, que tudo aquilo que se aproxima do feminino, tudo aquilo que faz referência ao nosso gênero, mulher, é tido como fraqueza, né, como fragilidade. Então, desde a formação, isso precisa mudar, precisa ser trabalhado, em que a mulher, ela tem o seu papel, ela desempenha a sua função, da mesma forma que o homem, que hoje nós precisamos mudar essa cultura para que a gente não tenha resultados como esse de violência, que vai desde um comentário pejorativo num grupo de WhatsApp até a morte de uma mulher, até um feminicídio. Então, tudo isso é resultado justamente, como a doutora Ana falou, do machismo estrutural, do patriarcado, e precisa ser trabalhado tanto nos homens como nas mulheres. Eu queria que você pudesse, Anne, deixar a tua mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando, para a sociedade de forma geral, né? Que está acompanhando o nosso programa, o quanto que é importante a gente vencer barreiras e a gente vencer a violência contra a mulher. Primeiro, é importante registrar que não existe mulher machista. Mulheres reproduzem machismo, até porque o machismo não nos beneficia. Ainda que estejamos em situações e lugares privilegiados, a exemplo da própria Camila, as mulheres ainda sofrem e suportam todo esse contexto que as subjuga. E a mensagem que eu preciso passar, para além da situação de violência, mas me comunicar com todas as mulheres, para que tenhamos realmente a consciência e a convicção da nossa liberdade e do nosso direito de sermos nós mesmos e de sermos felizes essencialmente. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu quero finalizar aqui, que diz o seguinte, que nada nos defina, que nada e que a liberdade essencialmente seja a nossa própria substância. Então, que tenhamos realmente a liberdade como norte e que os homens e mulheres cada vez mais tenham essa consciência e, mais que tudo, respeitem a nossa existência. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no TV Mar News. Eu poderia passar a manhã inteira conversando aqui com vocês sobre esse assunto, mas a gente precisa encerrar o programa. Eu gostaria muito de agradecer a participação, a companhia de vocês aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar, então, na próxima segunda-feira, às 8h30, aqui no teu canal 525 na NET. Amanhã, aniversário da Lei Maria da Penha, e eu quero deixar para vocês, então, essa mensagem que a gente passou aqui durante o programa, e para que vocês possam refletir sobre a importância da gente combater a violência contra a mulher, tá bom? Um beijo bem grande e até segunda-feira. Tenha um excelente final de semana.